Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez estamos aqui com a correção do vestibular da UFPR, desta vez 2018-2019, praticado agora no último domingo, conhecido como ontem, dia 21 de outubro de 2018. Muito bem, aquilo que eu falei quando me mandaram a prova, muito obrigado, Heloísa Paulino, muito obrigado por ter mandado as questões. Me diverti durante a madrugada, fui dar aula cedo, daí fiquei pensando, enquanto dava aula para uma turma, pensando nessas questões, e falei, não, à tarde eu vou gravar essa resolução para acabar de vez com as dúvidas todas. Foram 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questões divertidíssimas. Aquilo que eu falo, algumas foram muito óbvias. Eu falei em sala, aliás, eu falei na quinta-feira, lá no TFPR, cuidado com o log, a gente resolve equações exponenciais usando o log. Eu falei, eu avisei na quinta-feira, mas ninguém me ouve. É porque aquela velha, professor velho, professor feio, professor gordo, ninguém dá bola. Eles ouvem os bonitões, aí os jovens, os caras, né? Tá certo, né? Vá na onda deles, senão é que você vai parar. Então, aquilo que eu falo. Começar pela questão mais simples, questão 28. Eu não sei se a numeração é a mesma, não tenho nem ideia, mas a questão 28 da prova que a Heloísa me passou, mais uma vez, muito obrigado, diz assim. Diana pretende distribuir 6 litros de geleia em 25 potes iguais. Cada pote possui internamente o formato de um paralelepípedo de base quadrada com 5 centímetros de lado. Pela primeira vez a UFPR esqueceu o cilindro. Então, já sabem, lá no Enem, daqui a 2 semanas, o senhor vai encontrar cilindro de monte. Porque se a UFPR não usa, lá no Enem eles vão usar. Dividindo igualmente a geleia em todos os potes, qual a altura interna que a geleia atingirá em cada recipiente? Então, a dona Diana fez 6 litros de geleia. 6 litros. Primeira coisa que o senhor tem que lembrar é, 6 litros é a mesma coisa que 6.000 centímetros cúbicos. Lembra disso? Ou metros cúbicos. E agora? Centímetro ou metro? Centímetro. Muito bem, pergunta e daí? Daí ela disse, o enunciado fala que cada recipiente que irá receber a tal da geleia é um paralelepípedo de base quadrada. Então, eu não sei porque a banca não colocou um prisma, talvez desse nó na cabeça, né? Então está aí o seu paralelepípedo. A pergunta inteligente da UFPR, ou por que esse canto aqui é invisível? Só eu que não consigo ver? Pronto, agora sim. Entendeu? Às vezes faz coisa dormindo, dá nisso. A banca pergunta qual é a altura, já que o lado tem 5. Qual é a altura que eu vou preencher todos esses frascos de geleia? Pergunta quem que faz geleia numa forma com prisma de base quadrada. Bom, a Diana fez. Só que ela quer dividir igualmente em 25 potes. Então, primeira coisa, vamos ver quanto vai caber em cada um. Cada pote. Então, volume de cada pote será 6.000, que é o total, por 25, que dá 240 centímetros cúbicos. Então, cada pote terá o volume de 240 centímetros cúbicos. 240 centímetros cúbicos. Só que você sabe, ou deveria saber nessa altura do campeonato, que você fez vestibular ontem, que o volume de um paralelepípedo é a área da base vezes a altura, certo? Como a área da base é 1 quadrado, é 5 ao quadrado vezes a altura. Acabou o teu problema. Se cada pote tem 240 centímetros, então eu posso dizer o seguinte, esses 240 centímetros serão 5 ao quadrado, que dá 25, vezes h. Da onde que é o 25, antes que você fique chorando de onde veio, do 5 ao quadrado. Quem é a altura? 240 por 25. Eu contei isso em sala, um exercício parecido, mas não que envolvia área, que envolvia divisão. Olha que coisa inteligente. Se embaixo fosse 24, 240 por 24, daria 10. Tem as respostas 6, 7,5, 15 e 24. Nenhuma delas é perto de 10. Só a letra C,
que dá 9,6. Então, se você não soubesse fazer essa continha, é só aproximar esse cara aqui, por exemplo, para 24, daria 10, certo? Como ele é, olha que inteligente, eu já contei isso em sala. Como embaixo é um pouco maior que 24, é 25, aqui será um pouco menor que 10, portanto, 9,6, portanto, letra C. Boa, né? Boa. Então eu vou insistir nisso. Quando você tem divisão, e essas coisas aqui são não múltiplas, mas são meio parecidas com múltiplo, use essa técnica boa. Transforme o 25 em 24. 240 por 24, 10. Não tem 10, mas tem algo muito próximo. Então é o seguinte, se eu subir isso daqui, ou seja, se era 24 e virei 25, aqui era 10, tem que ser um pouco menor. Eu tenho que baixar isso. Claro para todos? Muito bem. Então, letra C na questão 28. Questãozinha simples, questãozinha boa, divertidíssima, como é o padrão da Federal. Eu digo para vocês, tenho dito isso desde 2002 a.C., que a Federal tem cobrado cada vez com menos rigor matemático. Eles estão dando uma trégua, está ficando cada vez mais fácil. 29, talvez uma das questões mais trabalhosas que a banca deu, tirando aquela questão biruta que é a 31, vamos chegar nela já já. Questão 29. Para quem trabalha em escritório é uma beleza isso. Os caras disseram o seguinte. A pessoa tem nome, não? Ah, Giovana. É, Giovana. Giovana Cúnico, só podia ser coisa sua, né? Giovana deseja fazer um painel usando folhas de papel de tamanho A4 e carta. O painel será composto por duas faixas, cada uma contendo apenas folhas inteiras de um tipo, dispostas lado a lado, sem sobreposição e sem espaço entre elas, formando uma figura retangular, sem sobras e sem cortes de papel. As folhas do tipo carta, tipo 1, serão dispostas na posição vertical. Para quem não sabe o que é vertical, em pé. E as folhas do tipo A2, que é A4, desculpe, que é o tipo 2, serão dispostas no tipo horizontal, que é assim, para quem não sabe. A pergunta é, sabendo que as folhas A4 têm tamanho 210 por 297 e a carta tem 216 por 279, qual é a menor quantidade de folhas de papel, incluindo o A4 e a carta, que Giovana precisa usar para conseguir atender às exigências do enunciado? Primeiro que a banca, eu vou contar, acho que ninguém notou, a banca grafou Giovana primeiro no enunciado com um N, depois lá no final grafou Giovana com 2 N's, então eram Giovanas diferentes. Claro que ninguém notou isso, óbvio que ninguém notou isso. Tenho certeza que ninguém notou isso. Como eu ouço por aí há anos, eu sou muito olhudo, olho mais do que eu devo. Então o papel carta será colocado assim, lado a lado de pezinho. O papel A4 será colocado deitado, como diz a folha. Vai ter uma hora que os dois vão se encontrar. E é justamente a pergunta da banca. Quando que os caras se encontram? Porque esse aqui tem 216, é isso? 216 de lateral, isso? 216. E esse tem 297. Ou seja, tem uma diferença de 81 milímetros. E agora? Como é que os caras vão se encaixar? Vai ter uma hora que vão se encaixar. Quando? Os caras só vão se encaixar a hora que você encontrar o mínimo múltiplo comum dos dois. Ah, por isso que eu não consegui fazer. Você acha o mínimo múltiplo comum. É aquela velha frase que eu disse em sala. Você tem lá uma roda que gira a 4 metros por segundo, né? A outra que gira 8 metros por segundo. Blá, blá. Quando que elas se encontram? No múltiplo deles, horas. Entendeu? Então, essa coisa do quando que dois ou mais eventos se encontram de novo, já que se encontraram aqui no instante zero, quando é que vão se encontrar de novo? Lá no múltiplo comum. Lá no mínimo múltiplo comum deles. Certo? Fazendo as continhas, não vamos fazer aqui porque a gente não tem muito tempo. Isso aqui dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 11, que dá 2.376. Então esse é o mínimo dos dois. Como é que você acha o número de folhinhas? Número de folhinhas. Você vai achar o número de folhinhas carta, será 2.376 pelo tamanho do carta, que são 216, que dá
11. Número de folhas A4, 2.376 por 297, que te dá 8. Somando as duas, eu tenho 19 folhas. Portanto, letra B. Boa, né? Questãozinha extremamente inteligente. Simples, questão simples, porém muito inteligente. Claro para todos? Então não tem como errar. Acha o múltiplo dos dois, divide esse múltiplo primeiro pelo número pelo tamanho do carta, acha a quantidade de folhas tamanho carta, depois divide pelo tamanho do A4, acha a quantidade de A4 e soma as duas, que a banca manda somar qual é o total de folhas usadas. Boa, né? Questãozinha 30. Aqui aquilo que eu digo, aqui não tem frescura, a gente mostra apagando o quadro. Eu tenho feito lives aí toda semana para outra plataforma. Também faço ao vivo a questão de apagar o quadro. Tô nem aí. Ah, pare. Esse negócio de educação. Ah, e outra coisa, não tem palavrão, não tem frescura. Eu acabei de postar um troço que minha menina mandou. Fiquei triste com as coisas que eu leio. 30. Essa aqui é uma das melhores. A banca foi muito inteligente nessa questão. Aliás, a Federal é sempre inteligente e cobra essas coisas de uma maneira sutil às vezes, as pessoas que não veem. Suponha que a carga suportada por uma viga seja diretamente proporcional à sua largura. A carga suportada é diretamente proporcional à sua largura. Se é diretamente, a largura vai em cima. E ao quadrado da sua espessura, ao quadrado da espessura. E é também inversamente proporcional ao seu comprimento. Então, essa é a formuleta. Certo? Tô bem. Uma viga de 2 metros de comprimento. Então, a viga número 1. A viga 1. Então, essa questão, só lembrando, questão 30. 30? 30. A viga número 1. Aquela frase, o que temos? O que temos é... comprimento 2 metros, 15 centímetros de largura e, claro, 10 de espessura. Certo? E essa porcaria dessa viga suporta 2.400 quilos. Então, ela suporta 2.400 quilogramas. Então, isso é o que temos. Isso é o que temos. E a banca pergunta: qual a carga suportada pela viga número 2, que tem 20 centímetros de largura, 20 centímetros de largura, 2,4 metros de comprimento e uma espessura de 12 centímetros. Nossa, eu fiz o 12 que nem meu nariz. Ao vivo dá nisso. Sim, eu sei que não está ao vivo, está gravado. Mas, cara, aqui é quase ao vivo. Quase ao vivo. Então, a pergunta da banca é qual é a carga. Então, primeira coisa que o senhor tem que fazer. A fórmula, a banca deu. Mas não deu matematicamente, deu na língua portuguesa, dizendo isso daqui. Então, vamos lá. Primeira coisa. Muna-se de muita paciência, porque isso aqui é biruta. A banca diz que a carga é isso aqui. Então, 2.400 será. Comprimento, que é 15. Vamos deixar tudo em centímetros para facilitar a vida. A espessura, que é 10 ao quadrado, porque é a espessura ao quadrado. E o comprimento, 2 metros, que são 200. Ou seja, isso aqui será 2.400, será 15 vezes 100 por 200. Mas engraçado, 2.400 não vai ser igual a 15 sobre 2 nunca. E aí é que está a pegada. Aí é que está a pegada. Falta você colocar na fórmula uma constante K. Essa constante K, a banca não disse em lugar nenhum que iria na fórmula. Que é a constante de blá blá blá. O cara conta uma história lá. Isso, para quem já deduziu, né, lá na física, conta uma história inteira. Aqui a banca não disse isso. Então falta alguma coisa. Preciso multiplicar ou dividir, fazer alguma coisa que me dê 2.400. Então olha que bacana. Porque olha para ver. A banca disse que a carga é o comprimento... Desculpe, a largura vezes o quadrado da espessura sobre o comprimento. Isso a banca deu. O K foi por nossa conta, por enquanto.
Daí você vai fazer 2.400 igual a isso vezes isso, e daí nunca a conta não fecha. Claro que não vai fechar, porque falta o tal do K. Então falta alguma coisa para se multiplicar. Então, recapitulando, agora podemos fazer de maneira inteligente. Então você apaga tudo e volta. Você apaga tudo e refaz. Tem um K que você não sabe quanto vale, vezes a largura, vezes a espessura ao quadrado, sobre o comprimento. Certo? Eu já vou colocar aqui as coisas para facilitar a nossa vida. Se tem dúvida, depois para o vídeo. Então, isso aqui pode ir embora. Isso aqui vai embora. Então, daqui você tira que 15K será 2.400 vezes 2, que dá 4.800. Daqui você tira que o K será 4.800 por 15, ou seja, 320. Agora é só voltar na fórmula e calcular para a viga número 2. Quem será a carga da viga 2? Olhe que agora você tem que colocar o K aqui. 320 vezes a largura, que é 20, a espessura, que é 12 ao quadrado, e, claro, o comprimento, que são 240 centímetros. Isso aqui tudo dá... Quer fazer a conta? Não precisa, né? 3.840, isso? Já pedi o papelinho? 3.840 quilos. 3.840 quilogramas. Claro, para todos isso, extremamente inteligente. Eu vou insistir. A banca nos deu a fórmula assim, ó, que é a largura vezes o quadrado da espessura sobre o comprimento. Daí quando você tenta igualar, fica faltando alguma coisa. Falta justamente essa tal dessa constante. Eu achei muito, muito, muito inteligente essa questão. Então eu vou insistir nisso. Quando a banca te dá uma função, às vezes lá, por exemplo, pegar um caso aqui paralelo. Y igual a kx quadrado mais 2x menos 6. Daí a banca afirma certas coisas, blá, blá, blá. Você precisa do K. Você vai ter que dar um cria nesse K, vai ter que achar esse K, que é um número qualquer, está faltando ele. Então a mesma coisa aqui, só que o pior é que a banca não te disse que esse K ia na fórmula. A banca não falou explicitamente que tinha uma constante. Em nenhum lugar aparece essa palavra lá, constante de multiplicação, K. Então você tem que descobrir isso, porque quando você for igualar, vai ficar 2.400 igual a 15 sobre 2. Como é que 2.400 vai ser igual a 15 sobre 2, que dá 7,5? Está faltando alguma coisa. Então falta esse K. Entendeu a ideia? Então questão 30, extremamente inteligente. Agora vem a 31. Então, por favor, não pisque durante a resolução desse exercício. Esse foi o mais trabalhoso. Acabei de ver comentários lá no Facebook com relação a muita gente errou. Errou, na verdade, não por culpa. É que, na verdade, eu não sei, eu prefiro não falar. É que às vezes você não vê as coisas. Nós vamos ler o exercício bonitinho. Aquilo que eu digo, 48 linhas de exercício. Em uma reunião de condomínio, os moradores resolveram fazer um sorteio para decidir a ordem que em suas casas serão pintadas. As 8 casas desse condomínio estão dispostas conforme o esquema ao lado. Dizemos que 2 casas são vizinhas quando estão dispostas de frente ou de lado. Por exemplo, a casa 3 é vizinha das casas 1, 4 e 5, enquanto a casa 8 é vizinha apenas das casas 6 e 7. Qual a probabilidade das 2 primeiras casas sorteadas serem vizinhas? Claro, eu não vou desenhar casinha, aqui vou desenhar bolinha, que é tudo a mesma coisa. Então, questão 31, a grande questão polêmica. Vou desenhar a bolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que a banca numerou ao contrário. A banca colocou, é verdade, 1, 2, 3. Não, colocou em ordem certa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando que as casas são vizinhas? Quando, ele disse lá, a casa 3 é vizinha da 1, da 4 e da 5, mas não é da 2 e da 6. Então, olha que coisa inteligente. Se você fizer isso aqui, ó, você acabou de contar quantos vizinhos eu tenho ao todo. Pode ver, ó.
A casa 3 é vizinha da 1, da 4 e da 5, como disse a banca. A 8 é vizinha só da 6 e da 7, exatamente como a banca disse. Então, quantos vizinhos eu tenho ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total de vizinhos, 10. Certo? 10 em quanto? Qual é o número total de casas que eu tenho? 8. Não, não é. Aí é que tá. Cuidado. Para poder descobrir isso, eu tenho que usar arranjo. Você sabe que o arranjo NPAP é N fatorial, N menos P fatorial. Por que arranjo e não combinação? Porque se eu escolher a casa 1 e a casa 5, é diferente de escolher a casa 5 e a casa 1. Porque a casa 1 tem como vizinhos o 2 e o 3. A casa 5 tem o 3, o 6 e o 7. Então não pode ser combinação, tem que ser arranjo mesmo. Porque as casas, a ordem das casas vai influenciar no resultado depois. Quantas casas eu tenho ao todo? 8. Mas eu estou fazendo essas casas serem escolhidas de quantas? De 2 em 2. Por isso que será 8. Opa. Já colocar a resposta aqui. 8 menos 2 fatorial. 8 fatorial sobre 6 fatorial. O senhor sabe que 8 fatorial sobre 6 fatorial, já contei isso aqui, lá na nossa live sobre probabilidades e arranjo de combinação e permutação, ou seja, sobre análise combinatória, que eu posso fazer essa mágica aqui. Portanto, 8 vezes 7, 56. Então eu tenho 56 maneiras diferentes de fazer essa escolha das casas. Portanto, eu vou ter um total de probabilidades de escolher casas vizinhas de 10 em 56. Dividindo por 2 em cima e embaixo, eu tenho a nossa resposta, que é a letra A, 5 por 28. Entendeu a ideia? Estou insistindo. Eu tenho 10 possibilidades de vizinhos. Ou seja, é só você fazer essas linhas. A banca deu isso de mão beijada. Que a casinha 3 é vizinha da 1, 4 e 5. Então pode ver, ó, eu só tenho linha da 3 para 1, para 4 e para 5. A 8 só tem para 6 e para 7, exatamente o que a banca falou. Então você conta quantos tracinhos verdes, ou seja, quantas linhas eu tenho entre as casinhas. Eu tenho 10 vizinhos possíveis. 10 vizinhos possíveis em um total de quantos? Eu vou ter que organizar as 8 casas de 2 a 2, só que não pode ser combinação. Porque como a ordem importa, eu tenho que usar arranjo. Então é 8 pelo fatorial de 8 menos 2, que é o fatorial de 6. 8 fatorial por 6 fatorial, se faz essa mágica aqui. 8 vezes 7 vezes 6, ou seja, até encontrar o maior, já que não tem outro embaixo, se fosse combinação, se arrancava com o 2, né? 8 vezes 7 vezes 6, 56. Então são 10 e 56, ou seja, são 5 em 28. Boa, né? Questãozinha boa. Polêmica, porém boa. Como todas as questões da Federal, boa. Entendeu a ideia, filhinho? Boa, né? Muito bem. Questão 32. Questão 32. Já me perdi com a papelada aqui. 32 é assim. Alexandre pegou 2 empréstimos com seus familiares, totalizando 20 mil. Ele combinou pagar juros simples de 8% ao ano em um dos empréstimos e de 5% ao ano em outro dos empréstimos. Após um ano, nada foi pago, pareceu, e por isso sua dívida aumentou de 20 mil para 21.405. Quanto que ele tomou de cada familiar? Então, o empréstimo total foi de 20 mil. Certo? Esse empréstimo total, na verdade, é a junção do empréstimo da pessoa A mais o empréstimo da pessoa B. Certo? Guarde isso. Aquilo que eu falo em sala de aula. Vamos chamar isso aqui de equação 1. A banca disse que o juro total foi de 1.405, isso? Sim, porque é 20 mil que eu tinha emprestado, foi para 21.405, então o juro é de R$ 1.405. Ou seja, isso aqui é J1 mais J2.
o juro das duas dívidas, ou seja, das porcentagens que eu tenho. Lembrando que, no caso do empréstimo A, é 8% ao ano. No caso do empréstimo B, 5% ao ano. Certo? Tá bem. O que dá para fazer aqui? Então, uma coisa que você tem que lembrar, e isso tem que ter em mente, é assim. Juro será chamado de juro A, o empréstimo do A vezes 8%. Mais uma coisa que eu contei aqui na live quando eu falei de juros e porcentagem. Eu falo essas coisas, as pessoas dizem que não cai. Claro que cai, não só cai como despenca. Aquilo que eu faço nas lives para o Enem, cai para o vestibular também. Eu não sei por que as pessoas fazem essa dissociação. Queria tentar entender por quê. Quem é 8%? Então eu vou contar isso pela 100ª vez, mas não vai ser a última. Vou contar isso enquanto estiver vivo, vou contar isso. 8% é 8 sobre 100. 8%, entendeu? Ah, por isso. Então eu tiro uma fórmula daqui. Juro A igual a empréstimo A vezes 8 sobre 100. Da mesma forma, ou como se diz por aí de maneira análoga, bonita essa frase. Já escutei muito isso no ensino superior. Empréstimo B vezes 5 sobre 100. Certo? Então o juro A é isso aqui, o juro B é aquilo. Só que olha que bacana. Olha que bonitinho. Eu acabei de contar que o juro 1, eu vou chamar de juro A mais juro B para ficar todo mundo falando a mesma língua. Juro A mais juro B. Juro A parece nome de afluente do Amazonas, né? É? Nunca sei. Geografia é com o professor Mico, né, comigo. Então, eu tenho isso aqui, na verdade. Então, o que dá para fazer? Se juro A é isso, juro B é aquilo, eu posso dizer que na equação 2, eu substituo. Eu posso dizer que EA, 8EA, já que o juro A vai ser 8EA, então 8EA sobre 100 mais 5EB sobre 100 será quem? O juro total, 1.405. Peraí, tem alguma coisa que vai me ajudar aqui. Olha que bonitinho. Eu tenho uma equação 1 que é em função de EA e EB. Eu tenho uma equação agora, equação 3, que é em função de EA e EB. Ou seja, o que dá para fazer? Simplesmente formar um sistema de equações. Empréstimo A mais empréstimo B, 20 mil. Eu vou multiplicar todo mundo por 100. Sabe aquela nossa técnica que eu falo em sala? Para você se livrar desse troço aqui, multiplique todo mundo por 100. Então, 100 vezes isso, 100 vezes isso e 100 vezes isso. Quando se multiplica por 100 todo mundo, você se livra dessa porcaria, desse denominador. Então, você vai ter lá em cima 8EA mais 5EB será 1.405 vezes 100, ou seja, 140.500. Um sistema de equações. Ah, eu não sei resolver. Sabe sim, você está com preguiça. Multiplique a de cima, para poder sumir com esse cara aqui, ó, por menos 5, por exemplo. Multiplicando por menos 5. Teremos menos 5EA menos 5EB igual a menos 100 mil. 8EA mais 5EB, 140.500. Certo? A hora que se for somar as duas. Menos 5 mais 8, 3EA. 5EB com menos 5EB desaparece. Isso aqui será 140 mil menos 100 mil, 40.500. Portanto, o empréstimo A será 40.500 sobre 3, que dá 13.500. Achei o primeiro empréstimo. Daí você volta lá na equação 1. Volta aqui, ó. Se a soma dos dois é 20 mil, quem será o empréstimo B? O empréstimo B será 20 mil menos 13.500, portanto, 6.500 cruzeiros. Portanto,
Letra C, 6.500 e 13.500. Claro para todos? Então vamos insistir. A banca disse que o empréstimo total era de 20 mil cruzeiros. Sim, eu sei que é reais. Então se cria lá, de duas pessoas, o empréstimo A a 8% ao ano, o empréstimo B a 5% ao ano. Equação número 1. Chame de equação número 1. A banca disse que o juro total, já que você não pagou ninguém, foi de R$ 1.405. Então o juro do A mais o juro do B é 1.405. Chame de equação 2. Você sabe que o juro, ali diz 8% ao ano. Então 8% ao ano, só se passou um ano, então 8%. 8% é 8 sobre 100. 5% é 5 sobre 100. Então se diz que o juro A vai ser EA vezes 8 sobre 100, está aqui. Só que o juro B também vai ser a mesma coisa, EB vezes 5 sobre 100. Então se monta a equação 3, que está aqui, ó, equação número 3, que é essa aqui. Só que esse 100 vai atrapalhar, então se multiplica todo mundo por 100. Multiplica esse cara por 100, esse cara por 100 e esse cara por 100. Aquela velha frase que se faz de um lado, faz do outro. Certo? Então ficamos com a equação, com um sistema de equações. EA mais EB, que a gente tirou daqui, ó, 20 mil. 8EA mais 5EB, que a gente tirou daqui de baixo, 140.500. Multiplica de cima por menos 5, para sumir com o EB. Achamos o EA, 13.500. Como a gente tem o EA, ele mais o EB dá 20 mil, é só tirar um do outro, 6.500. Letra C. Boa, né? Tá bem. Questão 33. Entendeu por que quando eu falo que o vestibular está cada vez mais fácil, ninguém acredita? É verdade. O vestibular do FPR está cada vez mais tranquilo. Claro, desde que você saiba o que está fazendo. Desde que você tenha estudado, claro. Questão 33. Isso? 33. Outra questão polêmica. Quanto tempo de vídeo já? Quase 32 minutos. Quase mais de meia hora. Considere a seguinte sequência de funções polinomiais do segundo grau. Denotando por S a soma das raízes, blá, 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 pode-se concluir que a soma infinita... A banca te deu a soma infinita. Não tinha como errar. Não tinha como errar. Então, vou dar uma olhada aqui. Só vou dar uma mexida aqui no mouse, porque minha máquina... Isso. Estou usando um sistema de gravação, então a máquina dá uma dormida aqui. Estou usando o Linux, sim, obviamente. Sim. Uso o Linux para tudo. Então, a banca disse o seguinte. Tem uma série de polinômios. Primeiro polinômio. P1. Diz assim. 2x² mais x sobre 3 menos 3. Polinômio 2. 2x² mais x sobre 9 menos 9. Polinômio 3. 2x² mais x por 27 menos 27. Quem é a soma das raízes desse polinômio? Ah, por favor, né? Por favor. Primeira coisa, o senhor deve desconfiar daqui, ó. Está vendo alguma coisa, algum padrão aqui? Sim. Então, 3 a primeira, 3 a segunda, 3 a terceira. Certo? Segure aí. Só que o que aquela lei bacana diz com relação, e eu falo isso em sala 1 milhão de vezes, isso é um polinômio do segundo grau. Lembra do segundo grau? E eu contei 1000 vezes. A soma das raízes será menos B sobre A. Quando eu conto lá na sala, ninguém acredita. Eu contei lá. X² menos 5x mais 6 igual a 0. Quem que tem que ser a soma? Esse cara com o sinal trocado. A soma tem que ser 5, por isso o menos aqui da frente. Sobre A, mas como A é 1, a gente nunca usa o A igual a 1, porque é sobre 1 direto. Mas aquela lei diz que a soma das raízes na equação de segundo grau é sempre menos B sobre A. Então quem vai ser a soma das raízes na P1? Na P1 a soma será menos B, que é 1/3, sobre 2, que dá menos 1/6. Na P2, quem será a soma das raízes? 1/9 sobre 2, que dá menos 1/18. E assim por diante. Certo? A banca, você consegue notar um certo padrão aqui? Consegue notar um certo padrão? O quê? Consegue? Sim, claro que sim. Olha que bonitinha. 3 a primeira, 3 a segunda, 3 a terceira embaixo. Então nós estamos sempre fazendo
3 elevado a alguém. Então, podemos dizer que isso aqui é uma PG de razão 3. Quem é a soma dos termos de uma PG infinita? É o primeiro sobre 1 menos a razão. Lembra? Eu falei 1 quintilhão de vezes isso na sala. Eu falava, piada, uma fórmula que vocês nunca usaram. Eu colocava essa. Fórmula que nunca usaram. Mas lembre que essa aqui é a soma, só vale para PG infinita. E é exatamente o que a banca pede. A soma dos termos infinitos. A soma infinita dos termos. Quem vai ser a nossa soma? A1, que é menos 1/6. Certo? Que é a primeira. Quem é a segunda? 1 menos a razão. Só que a pergunta, a razão é 3 ou a razão é 1/3 e a razão é quem? Então, cuidado agora. Aí é que todo mundo dançou. Porque, cuidado. A soma não é para usar isso daqui. Isso daqui esses termos estão em PG. A pergunta, e esses também estão? Como é que o 6 vira 18? Se fosse vezes 3, até garanto para você que se fosse vezes 3, seria 3/6, viraria meio. Então, a razão aqui, a razão não é 3, a razão aqui é... E aí é que muita gente dançou. Entendeu a ideia? Agora sim. A1 sobre 1 menos Q. A1 sobre 1 menos Q. Quem vai ser a soma? Menos 1/6 sobre, porque é o primeiro, né? 1 menos 1/3. Usa a técnica da borboletinha. 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Ou seja, menos 1/3 sobre 3 sobre 2. Tem 3 aqui, tem 3 aqui. Some com 3, some com 3. Aqui vira 2. Portanto, menos 1 sobre 2 vezes 2, que dá menos 1/4. Menos 1/4 para nós é letra B. Boa, né? Então, eu vou insistir, cuidado. Daqui para cá, ou seja, da primeira para a segunda, se for fazer a terceira, você vai ver que dá menos 1 sobre 54. Por quê? Porque a razão de uma PG é esse termo dividido por esse, certo? Ou o próximo dividido por esse. Quando for ver a razão, não é 3, é 1/3. Estou diminuindo cada vez mais, ó. Menos 1/6, menos 1/18, o próximo é menos 1/54 e assim por diante. Então cuide, a razão é 3 aqui, ó. Aqui a razão é 3. 3 vira 9, vira 27. Só que ele é 3 embaixo. Ah, então se ele é 3 embaixo, dá para dizer que a razão... Entendeu? Cuide com isso. Por isso corrobora a letra B, B de bola, 1/4 negativo. Boa, né? Então se for somar todas as raízes do P1 até o P infinito, teremos como resultado menos 1/4. Lembrando que quando a gente fala de somar até o infinito, não tem como fazer isso, porque é infinito, não tem como fazer. Então, fica na teoria sempre. Essa fórmula aqui é uma fórmula teórica, porque a gente nunca vai chegar no infinito, por questões óbvias, o nome já diz, ele é infinito, não tem fim. Certo? Então essa fórmula aqui é só até onde ele chegaria. Se a gente fosse ficar calculando a vida inteira em mais 6 meses, chegaríamos no menos 1/4. Certo? Tudo bem. Questãozinha 34. Ah, essa aqui. Quando eu falei em sala 397 vezes que os caras cobram logaritmo, ninguém acredita. Ah, mas não caiu log, caiu função exponencial. Ah, sim. E o log é quem, por acaso, só para saber? Não é o contrário do exponencial? Só para saber. A banca diz assim: um tanque contém uma solução de água e sal cuja concentração está diminuindo devido à adição de mais água. Então o cara vai enchendo de água, a concentração vai caindo. Suponha a concentração Q de T de sal no tanque em gramas por litro. Então a concentração é dada em função do tempo, como sendo 100 vezes 5 elevado a menos 0,3 T. Na quinta-feira eu contei exatamente isso daqui. A presença do menos indica que esse negócio vai caindo cada vez mais, chega perto do zero, mas nunca chega no zero, só vai chegar no zero no infinito. Lembra disso? Também.
A pergunta é, quanto tempo eu tenho que fazer isso para que a concentração caia para 50 gramas por litro? E o cara manda usar o log de 5 como sendo 0,7. Então a banca nos deu o log de 5 como sendo 0,7. Então, obviamente, você vai usar o log de 5 para alguma coisa, provavelmente. Daí você pensa, cara, e agora? Então, e agora nada. A banca disse, eu quero o que temos é isso. O que queremos? Quando, ou seja, em que tempo T, a concentração cairá para 50, é só colocar 50 gramas por litro, que é o que a banca quer, vezes 5 elevado a menos 0,3. Nosso 3 hoje está difícil. É que essa caneta está deslizando, a caneta vermelha está... Vou pegar outra, quem sabe botejar melhor. Está deslizando no quadro. Andei limpando aí, está deslizando. Muito bem. Já ficou fora de lugar, mas enfim. Primeira coisa que dá para fazer é sumir com isso e sumir com isso. Dividir todo mundo por 10. Dá? Claro que dá. Todo mundo está multiplicando, então pode. Então 5 igual a 10, blá, blá, blá. O que você faz? Põe log dos dois lados. Log igual a log. Log de 5 será igual a log de 10 vezes 5 a menos 0,3t. O que nós temos aqui? Olha o que a banca te disse. 0,7 igual. O que eu falei 200 vezes em sala? Log do produto é o quê? Agora você lembra, né? A soma dos logs. Agora você lembra, né? Então isso aqui será log de 10 mais log de 5 elevado a menos 0,3. Certo? Até aí foi? Sim. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 0,7. Será log de 10 até ontem dava 1, mais. Lembra dessa propriedade? Esse cara vem para frente. Então peraí. Menos 0,3t vezes... Engraçado, eu vou colocar primeiro direto... primeiro a fase sem pular, depois eu coloco o valor. Log de 5, de novo. Quem é o log de 5? 0,7, a banca falou. Certo? O que você faz? Bom, o que eu recomendo? Como a banca quer o t, você troca todo mundo de lado ao mesmo tempo. Então se diz 1 menos 0,3t vezes 0,7 é 0,7. Certo? Muito bem. Engraçado. Parece que eu tenho essas coisas aqui, né? E agora? 0,7 é 1 menos 0,3t vezes log de 5. E agora? O que dá para fazer? 0,3t vezes 0,7 igual a 0,7 menos 1. Ixi, mas vai dar negativo. E agora? Deixa eu só ver se não comi bola aqui, estou dormindo. É só eu estou meio dormindo. Só ver. 0,100, 0,40, 0,3, log. Isso aí mesmo. Só que não se esqueça, agora temos um problema. Temos um problema aqui. Quando você faz esta mágica aqui, ó, 0,3t vezes log de 5, e a banca te deu log de 5, pergunta, e daí? O que dá para fazer? Hein? E agora? Porque nós temos lá o 0,3, que está na fórmula, está aqui, só colocar no lugar certo de novo, arrumar o 0,3, pronto. Agora sim. Nós cortamos aqui, era 50, era 100, cortamos os dois zeros, ficou 5 e 10. Log de 10 é 1, log desse troço é log disso daqui, log de 5 elevado a esse negócio. Passa esse cara para fora, fica menos 0,3t vezes log de 5, que também é 0,7. Você fica pensando, cara, e agora? E agora? E agora? O que nós temos aqui? Então pense assim. Só pausa no vídeo aí, só dá uma arrumada aqui na luz, segura aí. Pronto, só arrumar a luz que estava caindo. Então primeiro isso aqui é 0,7. Certo? Esse menos 0,3 continua menos 0,3.
Então, o que nós temos aqui? Menos 0,3t vezes 0,7 é 0,3 menos 1 é menos 0,3. Certo? Então, o que você faz? T vezes 0,7 igual menos 0,3 sobre menos 0,3. Passa o cara para lá. Isso aqui é igual a 1. Se 0,7t é igual a 1, eu posso dizer que t é 1 sobre 0,7. Quanto é 1 sobre 0,7? Isso aqui é 1,42. Só que se você for procurar aqui, não tem 1h42. Só que aí que vem a pegada. Cuidem, o tempo é em hora. Isso aqui é uma fração decimal. Hora é fração sexagesimal. Lembra disso? Então o que tem que fazer? Aqui é 1 hora inteira mais 0,42 da hora. Como é 0,42 da hora, você multiplica isso daqui por 60. Ah, é verdade. Lembra disso? Então eu vou colocar um pouco mais para frente aqui, senão as pessoas não conseguem ver. Vou fazer aqui embaixo. 1 sobre 0,7 é 1,42. Então isso aqui é 1 hora inteira, mais 0,42 de 1 hora. Só que 0,42 de 1 hora não é 42 minutos. Tem que multiplicar por 60. A hora que você multiplica por 60, vira 1 hora e 25 minutos. Que é a letra D. Boa, né? Questãozinha boa. Então cuidem com essas passagens aí, porque senão se queima a fuça. Certo? Muito bem. Mas eu avisei que ia cair log. Eu avisei umas 30 vezes que ia cair log e ninguém acreditou. Não caiu log aplicado diretamente, mas caiu função exponencial, que você resolve com o teu amigo log. Certo? Boa, né? Vamos torcer para que a luz não caia de novo. É que eu estou derretendo aqui. Aqui em Curitiba hoje está 23 graus mais ou menos. Eu no estúdio com um monte de lâmpada torrando o miolo. Mas vale a pena. Questão 35. Questão 35. Uma outra questão bem bacana que diz assim. Em quantos pontos do plano cartesiano a circunferência de equação x menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 9. Onde que essa circunferência intercepta a parábola menos 2x quadrado mais 8x menos 6? Então nós temos duas equações, uma de uma circunferência e a outra de uma parábola. Ela pergunta em quantos pontos isso ocorre. Então, primeira coisa, daqui e daqui, você tira aqui o centro da circunferência, é 2 e, cuidado agora, menos 1. Quem é o raio? Não se esqueça que esse negócio aqui é o raio ao quadrado, então o raio é 3. Cuidado! A função da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Se ela está deslocada, você põe as coordenadas do centro. Por isso que eu faço aquela piada lá no Facebook, quando eu falo assim, está chovendo aqui no centro, entendeu? Tá chovendo. Piada ruim, piada de nerd. Está chovendo aqui no C00, está chovendo aqui no centro. Eu mando isso para o plantão 190, a primeira vez ele perguntou, cara, por que 00? Ah, sim, porque circunferência é o centro, entendeu? Então, chovendo no centro. Piada horrível. Olha que ideia inteligente da banca. É uma parabólica com a boca para baixo. Então, o que nós temos que fazer? Primeira recomendação que eu dou. Divide todo mundo por 2 para achar as raízes. Claro que não precisa nem quebrar a cabeça, não precisa nem fazer báscara. Raiz 1 é 1 e raiz 2 é 3. Por quê? 1 mais 3 dá 4. 1 vezes 3 dá 3. Só que não se esqueça, quando... Eu vou falar isso de novo. Esse cara aqui é a soma, com o sinal trocado. Esse é o produto. Mas quando aqui está negativo, aqui é a soma direta, aqui é o produto que muda de sinal. Entendeu a ideia? Então, quando o A é negativo, se inverte os sinais. Em vez daqui ser negativo, aqui agora é negativo, certo? Então, as raízes são 1 e 3. Então, agora é só traçar o gráfico.
Lembrando que o centro da... Eu vou tentar fazer isso em escala para deixar bem visível para todo mundo. 3, 4, 5, 6. Então agora tem que usar o valor mesmo, menos 6. 1, 2. As raízes da parabólica são 1 e 3. Então as raízes são 1 e 3. E ela passa no menos 6. Como é que eu sei? Porque aqui, ó, que diz que ele passa no menos 6. Ah, mas eu dividi por 2. Dividi por 2 só para facilitar achar as raízes. Porque, como é, já sabe, né? Não se esqueça. Quem é o vértice? Quem é o vértice desse negócio? Quem é o x do vértice? X do vértice é menos b por 2a. Menos b, 8. 2 vezes a, 2 vezes menos 2. Menos 8 por menos 4, 2. Então está aqui o vértice, ó. Como deveria ser, exatamente entre as duas raízes. Bem óbvio, né? Então a sua parabólica, na verdade, ó que bonitinho, está aqui, ó. Certo? Sua parabólica está aqui. Então aqui está a parabólica. Cadê a circunferência fedorenta? Circunferência fedorenta tem centro em 2 menos 1. 2 menos 1. Está aqui o centro dela. E ela tem raio 3. Raio 3. Olha que bonitinho. 1, 2, 3. Então ela vai pegar aqui, ó. Vai cortar em um ponto, vai cortar em outro ponto, vai cortar em outro ponto. Vai cortar, portanto, em 3 pontos, portanto, letra D. Claro para todos isso? Letra D, 3 pontos, essa equação vai encontrar com a parabólica. Lembre, raio 3, eu estou no ponto menos 1. Menos 1 mais 3 igual a 2, ou seja, vai chegar exatamente aqui, ó. Se fosse raio 1, raio 2, raio 3, então aqui está o raio, certo? Então ele vai ter 3 em tudo. Os pontos não interessam para nós. Ele não quer saber em quais pontos. Quer saber só quantos pontos. Claro para todos? Tô bem. Estamos passando de quase uma hora, hein? Quase uma hora. Certo? Última questão. Lembre, tem dúvida? Pause o vídeo. Pause. E assista 1000 vezes se precisar. Questão 36. Não é da minha frente. Essa questão é trigonometria pura. Só que a banca fez uma coisa muito bacana. Vamos lá. Sejam x e y pertencentes aos intervalos de 0 a π sobre 2, ou seja, o ângulo de 0 a 90, onde o cosseno do ângulo é 4/5. É isso? 4/5. 4/5 ou 4/3? 4/5. E o seno de y é do 5 sobre 13. A pergunta da banca é, quem é tangente de x mais y? Cara, isso aqui foi muito inteligente. Muito inteligente. Então a frase que eu digo em sala, o que temos? Temos isso. E a banca só deu 2 coisas. A banca não deu os outros. O que queremos? O que queremos? Das 98 frentes de matemática, uma delas é trigonometria, que eu troço de gente biruta. Mas não tem como errar, não tem como errar. Se o cosseno de x é 4/5, você pode jurar que o seno dele será 3/5. Não precisa nem fazer conta. Porque triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Se o seno de um ângulo é 5 sobre 13, você pode jurar que o cosseno dele é 12 sobre 13. Porque triângulo pitagórico, de novo, 5, 12, 13. Ah, você está brincando? Não estou, não. Não estou, não. Eu vou insistir nisso. Guardem, eu já contei isso aqui nas lives que a gente faz lá para a plataforma. Contei 1 milhão de vezes, vou contar de novo. Eles devem ter contado lá na teoria também. Se um ângulo tem o seu cosseno como 4/5, claro, você poderia muito bem aplicar a fórmula seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Tem que saber esse troço aqui. Só que se é 4/5, o outro só pode ser 3/5.
Por quê? Porque o triângulo é trigonométrico, o triângulo é pitagórico, 3, 4 e 5. Se o cosseno ou o seno é 5 sobre 13, o outro tem que ser 12 sobre 13, para poder satisfazer essa fórmula aqui. Então não tenho que inventar. Só que a banca pede quem é a tangente. Opa, eu preciso da tangente. Então, primeira coisa, quem é tangente de x? Tangente de x até ontem era seno de x pelo cosseno de x. Seno de x, 3/5. Cosseno de x, 4/5. Portanto, 3/4. Quem é tangente de y? Mesma coisa. Seno de y, isso, pelo cosseno de y. Seno de y, 5 sobre 13. Cosseno de y, 12 sobre 13. Portanto, 5 sobre 12. Até aí não tem novidade nenhuma. Só que o que a banca pede é a tangente de x mais y. Então vamos lá. Meu pano, já perdi o pano, tá aqui. Então só lembre, vamos deixar aqui no canto. Tangente de x, 3/4. Tangente de y é 5 sobre 12. Então temos tudo que a gente precisa. Só que uma coisa que os senhores tinham que lembrar, e isso tem que ser sabido, é tangente de x mais y. Nossa, velho, o que eu escrevi aqui? Não tenho nem ideia. Tangente de x mais y é tangente de x mais tangente de y sobre 1 menos tangente de x que multiplica tangente y. Lembra disso? Formuleta que é dada lá na matemática J, sei lá qual é a frente de trigonometria. Ou seja, 3/4 mais 5 sobre 12 sobre 1 menos 3/4 vezes 5 sobre 12. Aí é hora de novo da borboletinha. Borboletinha. Para quem não lembra da borboletinha, eu vou desenhar aqui. Vou desenhar aqui de novo. Uma asa, outra asa. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 5, 20. E embaixo, 4 vezes 12, 48. Certo? Então, esta asa, 3 vezes 12, 36. A outra asa, 4 vezes 5, 20. Como manda somar, a gente soma. E embaixo, 4 vezes 12. Certo? Aqui não tem muito o que fazer. Então, é 1 menos... Aqui é multiplicação mesmo. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 12, 48. Então, ficamos em cima com 56 sobre 48 sobre... Borboletinha de novo. Nem precisa, porque em cima é 1. Então, 48 vezes 1, 48. Menos 15. 5 para 8, 3. 1 para 4, 3. 33 por 48. Some com os dois 48, ficamos com 56 sobre 33. Isso nos dá a letra E. Entendeu a ideia? Então eu vou insistir nisso. Foi a última questão, 1 hora. Quase 1 hora. A banca nos deu o cosseno de x e o seno de y. Ah, eu não sei. Claro que sabe, velho. Aquilo que eu falo, se ele é o triângulo pitagórico 3, 4 e 5, 4 e 5, só falta o 3, então tem que ser 3 sobre 5. Mesma coisa aqui, triângulo pitagórico é 5, 13 e 12, então faltava o 12. 12 sobre 13. A banca quer a tangente da soma dos dois ângulos. Então não é tangente de x mais tangente de y, é tangente de x mais y. Como é que eu acho a tangente? Seno sobre cosseno. 3/5 sobre 4/5, que dá 3/4. Está aqui. Quem é o tangente de y? Seno sobre cosseno. 5 sobre 13 sobre 12 sobre 13. Fica só 5 sobre 12, está aqui. Tangente de x mais y. Tangente de um mais tangente de outro sobre 1 menos o produto dos dois. Fez a continha, cortou quem tem que ser cortado. 56 por 33. Cuide com a borboletinha. Certo? Tudo bem. Então, questões tranquilas, questões simples. Quem tiver dúvida, mande e-mail aqui, que eu terei o maior prazer em responder. Por enquanto, dá uma descansada, 1 hora de vídeo, eu vou descansar também. Eu vou, mas agora não volto. Grande abraço e vamos juntos para a segunda fase. Grande abraço, fui!